Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Bom, a aula dessa semana eu vou fazer a correção coletiva da atividade que eu passei para vocês na semana passada, que são as atividades do Enem, que está no livro de vocês, tá? Espero que vocês tenham feito também e que corrijam junto comigo, tá certo? Logo em seguida, quando a nossa correção acabar, eu vou começar com o capítulo novo, no caso, o capítulo 3, que fala sobre procariontes, tá certo? Então, vamos começar? Portanto, abram o livro de vocês na página 94 e 95 para que vocês possam acompanhar a correção. As que tiverem erradas, por gentileza, corrijam. E quem não fez, façam agora, por favor, porque é muito importante, tá certo? É tipo uma revisão de tudo que a gente viu no capítulo 2, que foi sobre vírus. Primeira questão. O gráfico abaixo ilustra de maneira hipotética o número de casos ao longo de 20 anos de uma doença infecciosa e transmissível, linha cheia, própria de uma região tropical específica, transmitida por meio da picada de inseto. A variação na densidade populacional do inseto transmissor na região considerada é ilustrada na linha pontilhada. Durante o período apresentado, não foram registrados casos dessa doença em outras regiões. Sabendo que as informações se referem a um caso típico de endemia, com um surto epidêmico a cada 4 anos, percebe-se que no terceiro ciclo houve um aumento do número de casos registrados da doença. Após esse surto, foi realizada uma intervenção que controlou essa endemia devido, primeiramente, a gente estudou o que é endemia, né? Lembram? Pronto, endemia não é quantitativo e sim geográfico, é uma doença que acontece só naquela região. No caso, essa doença aí é uma endemia, que acontece só naquela região, né? E o surto, a gente sabe que é quando acontece, o número de casos aumenta de uma forma de repente, né? Aumenta de repente o número de casos de pessoas infectadas. Então, o surto é quantitativo, né? E logo em seguida do surto acontece a epidemia, né? E podendo ou não causar uma pandemia, tá certo? Então, vamos continuar. A questão quer saber, após esse surto, foi realizada uma intervenção que controlou essa endemia devido... Bom, a melhor forma de se controlar uma epidemia, uma pandemia, um surto, uma endemia, a gente sabe que é vacina, né? Se não há vacina, é muito difícil haver um controle daquela infecção, principalmente populacional, onde uma pessoa vai passando aquela doença, vai transmitindo aquela doença para outra, né? Ou o mosquito transmissor. Então, letra E, ao desenvolvimento de vacina que ainda não era disponível na época do primeiro surto. Portanto, letra E. Tá? Segunda questão, a contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas devido à síndrome da rubéola congênita, SRC, que pode levar ao risco de aborto e malformações congênitas. Devido a campanhas de vacinação específicas, nas últimas décadas houve uma grande diminuição de casos de rubéola entre as mulheres. E a partir de 2008, as campanhas se intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação de homens jovens. Considerando a preocupação com a ocorrência da SRC, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens porque eles... Então, durante o capítulo 2, que fala sobre os vírus, a gente estudou sobre a rubéola. E a rubéola, ela é muito preocupante, principalmente às mulheres grávidas, porque gera risco à mãe e ao bebê, causando má formação ao feto
e também um possível aborto, né? Então, a questão está querendo saber, considerando a preocupação com a ocorrência da SRC, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens porque eles ficam mais expostos a esses vírus, transmitem os vírus a mulheres gestantes, passam a infecção diretamente para o feto, transferem imunidade às parceiras grávidas, são mais suscetíveis a esses vírus que as mulheres. Bom, falando do vírus, ele não tem afinidade, não tem preferência a gênero, como mulheres, homens, enfim, ele transmite igualmente às mulheres e igualmente aos homens. Então, essas opções aí que tem preferência nas mulheres gestantes ou nos homens, enfim, já está nula, né? Então, a preocupação aí é que os homens transmitem o vírus a mulheres gestantes, no caso a letra B, né? Então, marquem aí a letra B, que é a opção correta. Terceira questão. Os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa aos vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis, ou seja, para os grupos de risco. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecciosas, aumenta a imunidade das pessoas, porque lembram daquela explicação que eu fiz para vocês? Quem assistiu às minhas aulas nas semanas passadas, nos meses passados, vão saber que a vacina ela é feita com vírus atenuados, vírus não, micro-organismo, né? Ou bactérias ou vírus. No caso, como a gente está falando aqui de vírus, então eu vou falar dele, né? Deles. Então, a vacina, nesse caso aí dessa doença específica da gripe H1N1, é feita com o vírus atenuado, ou seja, o vírus de forma enfraquecida ou morto, né? Quando entra no nosso sistema, no nosso organismo em forma de vacina, o nosso sistema imunológico não vai saber que esse vírus ou esse micro-organismo está de forma atenuada. Então, o que é que o nosso sistema imunológico vai fazer? Vai começar a produzir maior número de anticorpos para combater aquela doença específica. No caso aí da questão, a gripe H1N1. Então, ele vai começar a produzir anticorpos para poder o nosso corpo combater mais rápido possível quando o nosso organismo estiver em contato de fato com esse vírus, né? Então, quando o nosso organismo tiver entrado em contato com esse vírus aí, em questão, o nosso sistema imunológico já vai saber como combatê-lo de forma rápida, né? Então, nosso sistema imunológico primário é muito lento, a gente começa a produzir os anticorpos lentamente, questão de semanas a um mês, a gente começa a produzir esses anticorpos. E aí, quando o nosso corpo de fato tiver contato com esse vírus vivo, né, ativo, aí o nosso corpo já vai saber como combater. E aí a nossa resposta secundária já vai ser bem mais rápida, certo? Então, a questão está perguntando o quê? A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecciosas, aumenta a imunidade das pessoas porque tem anticorpos contra o agente da doença, tem proteínas que eliminam o agente causador da doença, estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea, não tem nada a ver, né? Glóbulos vermelhos é sangue. No caso aí, a produção é de glóbulos brancos, que são a parte do sistema imunológico da gente. Tem linfócitos B e T, que neutralizam o agente causador da doença e estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença, ou seja, letra
E. A gente se vacina para poder criar anticorpos, para produzir anticorpos para aquela doença específica, tá? Né? Não pode ser para qualquer doença, não. Se eu tomei a vacina da H1N1, eu estou vacinada, tenho anticorpos contra o vírus H1N1, tá certo? Quarta questão. O vírus do papiloma humano, HPV, na sigla em inglês, causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo do útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça. Embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação com pessoas não vacinadas. O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas em comparação com as não vacinadas apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência da alta concentração de macrófagos, elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes, aumento da produção de hemácias após a infecção do vírus HPV, rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores, presença de células de memória que atuam na resposta secundária, e é isso, né? ABCDE. Eu falei para vocês que a resposta primária ela é mais lenta, né? Quando a gente se depara com aquele vírus, com aquela bactéria, enfim, nosso corpo começa a produzir anticorpos, mas a produção é muito lenta, né? Ela começa a produzir em semanas. Então, em semanas, o nosso corpo fica imune àquela bactéria ou aquele vírus, né? Específico, aquela doença específica. E aí, quando o nosso corpo se depara pela segunda vez com aquele vírus, com aquele micro-organismo, com aquela doença, aí sim, a nossa resposta secundária é muito mais rápida, porque da primeira vez o nosso corpo produziu aqueles anticorpos, e aí da segunda vez já está produzido, já vai saber como se comportar, como combater aquela doença, certo? E como eu falei nas aulas anteriores sobre esse assunto, o nosso sistema imunológico tem memória, tá? Então, ele já vai saber, ele já vai lembrar como ele combateu da primeira vez e da segunda vez ele vai saber como lembrar de combater, né? Então, a nossa resposta secundária é mais rápida do que a primária. Então, letra E, né? Presença de células de memória que atuam na resposta secundária, tá? Já que foi vacinado e a resposta secundária é mais rápida, certo? Então, letra E. Quinta questão. Considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. No caso aí, tem 3 frases, né? Tem 3 opções, 3 afirmações que falam, que afirmam que aquele ser, de fato, é um ser vivo, né? Então, vamos lá. 1. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. 2. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. E 3. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Ou seja, essas 3 afirmações afirmam que aquele organismo, de fato, é um ser vivo, tá? Então, vamos às opções aqui. Admitindo que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como um ser vivo, é correto afirmar que os vírus e as bactérias são seres vivos porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3.
As bactérias, de fato, é um ser vivo, né? Ela, de fato, preenche os requisitos 1, 2 e 3. Agora, vamos ver se os vírus fazem parte desses 3 requisitos, né? Vamos lá. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Eu não preciso nem responder a 2 e a 3. Ler, né? No caso, as afirmações, as afirmativas 2 e 3. Porque os vírus não preenchem o requisito 1. Porque eles não têm células. Não é constituído por nenhuma célula, né? E as bactérias, ela é unicelular. Ela é constituída pelo menos por uma célula. Então, letra A tá falsa. B. Os vírus e as bactérias não são seres vivos porque ambos não preenchem o requisito 1. Acabei de falar para vocês que as bactérias são seres vivos e elas preenchem, sim, os 3 requisitos. Portanto, letra B não preciso nem continuar para constatar que ela está falsa. Letra C. Os vírus não são seres vivos porque preenchem os requisitos 2 e 3, porém não preenchem o requisito 1. Vamos ler aqui, né? Então, os vírus não são seres vivos porque preenchem os requisitos 2 e 3. Vamos ver se os vírus preenchem de fato os requisitos 2 e 3. Vamos lá, vamos ler, né? Os seres vivos têm material genético? Os vírus têm material genético? Tem. Então, preenche o requisito 2, né? Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Ou seja, os vírus evoluem, os vírus sofrem mutação? Sim. Então, preenche o requisito 2 e 3? Preenche sim. Mas não preenche o requisito 1. Qual é o requisito 1? São constituídos por uma ou mais células. De fato, não preenche. Portanto, letra C é a que está correta. Ok? Os vírus não são seres vivos porque preenchem o requisito 2 e 3, mas não preenchem o requisito 1. Ok? Letra C, correta. Sexta. Objetivando promover a reprodução de um certo vírus fitopatogênico. O que é um vírus fitopatogênico? Vírus que causa patologias, ou seja, doenças em plantas. Um estudante o incubou em uma cultura que continha fontes de carbono e nitrogênio. O estudante obteve sucesso na reprodução do vírus. Gente, incubar significa colocar o micro-organismo ali para poder ele se reproduzir, tá certo? Essa é uma técnica muito comum com as bactérias e fácil de fazê-las reproduzir, né? Porque é só colocar as bactérias no meio onde tem nutriente, ou seja, carbono e nitrogênio, que elas crescem facilmente. Porque as bactérias não são parasitas intracelulares obrigatórias, elas crescem fora de células, né? Basta as bactérias estarem no meio onde tem muito nutriente que elas crescem facilmente. Em torno de 24 horas elas crescem, tá certo? Mas, se tratando de vírus, é diferente. Vírus é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, eles necessitam estar parasitando uma célula para poder reproduzir, né? Se não tiver célula, o vírus não tem nenhum tipo de metabolismo. Tá certo? O vírus não consegue se reproduzir fora de uma célula. Portanto, carbono e nitrogênio não tem célula. Então, os vírus não vão crescer nesse meio. Portanto, a pergunta, o estudante obteve sucesso na reprodução dos vírus? Não. Se fosse bactéria, elas cresceriam facilmente. Mas se tratando de vírus, não vão crescer, porque carbono e nitrogênio têm nutriente, mas não tem célula, tá? Portanto, não. Letra B, C e D já são falsas. A gente está entre a A e a E, né? Não, pois os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, sem metabolismo próprio
E o meio de cultura não inclui células vivas. Portanto, letra E está verdadeira, ok? Bom, a gente terminou a correção das atividades. Agora vamos começar um conteúdo novo, capítulo 3, procariontes. Portanto, acompanhe aí no livro de vocês. Acompanhe aí no livro de vocês, página 99, tá? Então, procariontes ou procariotos são seres formados por células procarióticas, ou seja, células que não possuem um núcleo, uma membrana que separa o material genético das demais partes da célula, ou seja, as células procarióticas são células onde o material genético está disperso no citoplasma. Não tem uma membrana, um núcleo, que separa o material genético das demais partes da célula, certo? Diferentemente das células eucarióticas, que é a nossa, animais e vegetais, que tem o material genético dentro do núcleo, né? De uma membranazinha, separando o material genético das demais partes. As células procarióticas não têm esse núcleo, tá certo? Não tem essa membrana. Portanto, o material genético fica disperso, espalhado no citoplasma, ok? Então, as células procarióticas são caracterizadas por possuírem membrana plasmática, citoplasma e material genético formado por moléculas de DNA, geralmente circular, localizado numa região da célula chamada nucleoide. Os procariontes, os seres vivos que fazem parte desse grupo dos procariontes são as bactérias, as cianobactérias e as árqueas, tá certo? Mas os representantes de maior parte, de maior quantidade e que são mais estudados são as bactérias. Portanto, a gente vai falar mais delas do que dos demais seres vivos que fazem parte desse grupo, tá certo? Então, olha aí. Essa célula aí é a célula bacteriana, né? É uma célula procariótica. E aí a célula bacteriana tem as seguintes partes: o pile, a fímbria, o DNA, que é o material genético. Vocês estão vendo que o DNA de um ser vivo procariótico está disperso no citoplasma, tá certo? A cápsula, a parede celular, a membrana plasmática, plasmídio, citoplasma, ribossomos e flagelos. Eu falei para vocês que a célula procariótica ela é diferente da célula eucariótica, mas tem uma membrana citoplasmática, uma organela citoplasmática que está presente na célula procariótica e na célula eucariótica também, que são os ribossomos. Vocês lembram o que são os ribossomos? É uma organela responsável pela síntese proteica, tá? As bactérias, a constituição das bactérias também tem proteínas, portanto, as bactérias precisam dos ribossomos para fazer a síntese proteica, né? Assim como as nossas células também têm proteínas e têm ribossomos para fazer a síntese, ok? Então, basicamente, a célula bacteriana tem essas partes aí. Agora a gente vai saber qual é a função de cada uma, ok? Aqui. Cápsula, parede celular, plasmídio, ribossomos, flagelos, fímbrias e pile. Então, a cápsula, ela protege a célula bacteriana contra a fagocitose, o que a gente chama de um fator de virulência, né? Ou seja, bactérias que possuem cápsula, nem todas as bactérias possuem, tá certo? As bactérias que possuem a cápsula, a gente pode dizer que aquela bactéria tem um fator de virulência.
que é o quê? É uma bactéria mais resistente, né? Porque ela tem ela é constituída por essa cápsula e que a protege contra a fagocitose, né? A protege contra as células de defesa, né? Então ela fica ela é considerada uma bactéria resistente. A parede celular fica ao redor da membrana plasmática e tem como principais funções garantir a proteção celular e dar formato à célula bacteriana. Também nem todas as células possuem parede celular, tá certo? Tem umas que têm umas paredes mais espessas, mais grossas, outras possuem a parede celular mais fininha e outras não possuem de jeito nenhum, né? A grande minoria, só algumas mesmo que não possuem. Plasmídio contém genes que os tornam resistentes a antibióticos. Também é um fator de virulência e nem todas as bactérias possuem o plasmídio. Quando a gente fala que a bactéria tem essa constituição, então a gente fala que é um fator de virulência, porque se ela é resistente a antibióticos, então a gente pode dizer que aquela bactéria ela tem uma resistência maior, né, para poder morrer. Ribossomos, como eu falei para vocês, ela tem nas células procarióticas e na eucarióticas, também é a única organela que possuem na célula eucariótica e a procariótica, tá? São os ribossomos. Síntese proteica, afinal de contas, células procarióticas e células eucarióticas precisam produzir proteínas que é para constituir as suas células, né? Flagelos. Os flagelos são responsáveis pela locomoção da bactéria, tá? Tem bactérias que têm flagelos, tem bactérias que não têm flagelos, tá? Quando elas têm, a gente fala que a bactéria é móvel. Aquela bactéria é móvel porque ela possui flagelo. Quando a bactéria não tem flagelo, a gente diz que a bactéria é imóvel, tá? E há bactérias que têm vários flagelos, há bactérias que só têm um flagelo, e também é um fator de virulência, porque torna a bactéria mais rápida, né? Fímbrias, responsável pela adesão da bactéria à célula hospedeira, né? Ou seja, é responsável por aderir àquela célula naquela célula do hospedeiro, tá certo? Pile, estrutura que permite à bactéria de trocar plasmídio, ou seja, aquela bactéria que não tem plasmídio, que não tem genes que tornam resistente a antibióticos. O que é que acontece? As duas bactérias se encontram e trocam genes, tá? Trocam genes, tornando aquela outra bactéria que não tinha os genes para resistência a antibióticos, agora ela tem, porque uma bactéria trocou o gene, trocou esses genes uma com a outra, certo? Então elas têm esse poder de trocar genes através de uma estrutura chamada pile, tá? Tornando uma bactéria que não tinha resistência, agora ela é resistente, tá certo? Diferenças entre bactérias e árqueas. Antigamente, as árqueas eram chamadas de arqueobactérias. Por quê? Porque achavam que as árqueas eram muito parecidas, tipo, quase iguais às bactérias. Então, elas eram chamadas de arqueobactérias. Mas devido a muitos estudos do material genético dessas árqueas, então elas foram separadas e divididas, tá? Hoje as árqueas não são mais chamadas de arqueobactérias, e sim apenas de árqueas. A gente está falando de procariontes, tá? Então, os procariontes, eles fazem parte de um reino chamado Monera, que vocês estudaram há alguns anos atrás, tá?
Esse reino Monera, quem fazia parte desse reino? As bactérias, as arqueobactérias, antigamente, e as cianobactérias, né? Hoje se sabe que as arqueas são diferentes das bactérias, por isso, antigamente as arqueobactérias saíram do reino Monera, né? E agora só estão inseridas a esses procariontes, né? Então, além dela ter saído, além das arqueobactérias terem saído do reino Monera, terem se separado das bactérias, só estão agora nos procariontes, elas também mudaram de nome. Tirou a bactéria e ficou só árqueas. Porque, de fato, geneticamente, elas são diferentes, tá certo? Então, as bactérias, parede celular formada por peptidioglicano. O que é formado esse peptidioglicano? É de alguns açúcares e aminoácidos, tá? Então, o peptidioglicano é formado por alguns açúcares e alguns aminoácidos, tá? São eles que formam a parede celular de algumas bactérias. Falei para vocês que nem todas as bactérias têm parede celular, tá certo? Mas quem tem as bactérias que são formadas por parede celular, o peptidioglicano formam essa constituição, tá? E nem todas têm parede celular. Já as árqueas têm parede celular formada por polissacarídeos associadas a proteínas. Então, é diferente, né? Uma parede celular diferente. Alguns tipos de proteínas, como a histona, e essa proteína está presente nas células eucarióticas. Ou seja, com essa descoberta, constatou-se que as árqueas são mais parecidas com as células eucarióticas do que as células procarióticas. Por isso que elas saíram do reino Monera e só estão inserido nesse grupo dos procariontes. Tá certo? Então, diversidade morfológica em procariontes. A maioria dos procariontes é unicelular, com células medindo entre 0,5 micrômeros. Essa unidade aí de medida que parece um U se chama micrômeros. Então, todos os micro-organismos são medidos pelos micrômeros, tá? Que é essa letrinha I, que parece um U, né? E o M, micrômeros. Então, 0,5 micrômeros e 5 micrômeros, muito menores que as células eucarióticas. Vocês estão vendo aí essa foto, que é a formação de várias bactérias, né? As bactérias têm vários formatos arredondados, que a gente chama de coco, bacilos, que é uma formação mais alongadas, né? Que parece um bastão, por isso que é chamado de bacilo. Espiroquetas, parece um fiozinho de cabelo cacheado, né? E parece um fiozinho de telefone, que é em espiral. O vibrião e os espirilos, né? Então, as bactérias, elas têm formatos diferentes, portanto, elas são denominadas com nomes diferentes de acordo com seus formatos. E as cianobactérias, que podem ser desde unicelulares microscópicas até filamentosas e visíveis sem o auxílio de equipamentos. Além da fotossíntese, essas cianobactérias possuem células aclorofiladas em seus filamentos, que são capazes de fixar o nitrogênio da atmosfera. É chamada de cianobactérias porque são organismos muito parecidos com bactérias e muito parecidos com algas, né? Realizam a fotossíntese e produzem o oxigênio também.
Acredita-se que foram esses micro-organismos, as cianobactérias, que produziram o oxigênio que se acumulou na atmosfera primitiva, né? Na Terra primitiva, há 4 bilhões de anos atrás, que não existia oxigênio. E acreditava-se que foram as cianobactérias que produziram oxigênio e disponibilizaram aqui na atmosfera, há 4 bilhões de anos atrás. Procariontes e sua importância. Fotossintetizantes produzem gás oxigênio, caso das cianobactérias, que realizam a fotossíntese de modo idêntico aos demais seres fotossintetizantes eucariontes, participando como produtora nas cadeias alimentares, ou seja, os procariontes também produzem gás oxigênio idênticos aos seres eucariontes, no caso as plantas, né? E temos outros fotossintetizantes que não produzem o gás oxigênio, e sim o enxofre, como é o caso, por exemplo, das bactérias púrpuras. Elas são importantes produtoras primárias nas cadeias alimentares em ambientes com total ausência de oxigênio. São quimiosintetizantes, ou seja, fazem a fotossíntese mesmo na ausência da luz. Decompositoras, degradam organismos mortos ou partes deles e contribuem para a reciclagem da matéria orgânica no planeta. No caso, algumas espécies de bactérias são decompositoras, ou seja, se alimentam ou decompõem, né, todo tipo de matéria orgânica morta e aproveitam para fazer uma reciclagem desses seres vivos mortos aqui do planeta. Imagina tudo que morresse, ficasse aqui, né, poluindo. E aí os seres decompositores se alimentam, decompõem dessa matéria orgânica morta e fazem uma limpeza, né, uma reciclagem no meio ambiente. Alguns tipos de bactérias e cianobactérias fixam o nitrogênio do meio ambiente e o transformam em uma substância nitrogenada que é usada pelas plantas na síntese de proteínas e ácidos nucleicos. Dessa maneira, as substâncias nitrogenadas podem ser transferidas do ambiente aos demais seres vivos da cadeia alimentar. Ou seja, as bactérias e as cianobactérias são os únicos seres vivos que conseguem absorver o nitrogênio em forma de gás. Os seres humanos e os animais e as plantas não conseguem absorver esse nitrogênio, que é um importantíssimo nutriente que fazem parte da nossa constituição, tá? Então, a gente precisa de nitrogênio, porém nós não conseguimos fixar, absorver esse nutriente em forma de gás. Então, o que acontece? Alguns tipos de bactérias e de cianobactérias, elas estão encontradas no solo e em algumas raízes de plantas, né? Elas estão fixadas em algumas raízes de plantas. Aí, essas bactérias conseguem fixar o nitrogênio, ou seja, conseguem absorver o nitrogênio e elas disponibilizam no solo esse nitrogênio, tá? O que acontece? As plantas precisam do nitrogênio porque é um nutriente muito importante para elas. Então, elas pegam o nitrogênio que as bactérias e as cianobactérias disponibilizaram no solo, pegam o nitrogênio, constituem a sua matéria, né? Faz parte da sua matéria, porque sem o nitrogênio a planta não consegue crescer de forma normal. E aí, indiretamente, os animais e os seres humanos conseguem pegar esse nitrogênio em forma de alimentação. Toda vez que um ser herbívoro ou onívoro comem
uma planta, um vegetal, então ele vai estar comendo também o nitrogênio, que faz parte da sua constituição. Quando a gente come ou a planta ou esse animal herbívoro, a gente também vai estar comendo, também vai estar ingerindo o nitrogênio em forma de alimentação, tá certo? Então, é muito importante. Alguns procariontes também fazem a liberação de nitrogênio, ou seja, certas bactérias liberam nitrogênio para a atmosfera, incorporando ao ciclo do nitrogênio na natureza, como eu acabei de falar, né? Com a fixação de nitrogênio também faz a liberação de nitrogênio. Produção de alimentos. Através da fermentação lática é possível produzir vários alimentos como queijo, bebida alcoólica, iogurtes, leites fermentados. Microbiota normal. O leite e derivados são ricos em lactobacilos que, ao serem ingeridos, chegam vivos ao nosso intestino humano. Vocês já ouviram falar que o nosso corpo tem bactérias que fazem parte da nossa microbiota, antigamente chamada de flora intestinal, né? Hoje a gente chama de microbiota, tá? Que é a nomenclatura correta. Então, essas bactérias fazem parte do nosso intestino, fazem parte do nosso estômago, fazem parte da nossa boca, né? E elas não nos causam doença, portanto, elas fazem parte da nossa constituição, para poder nos protegerem contra bactérias patogênicas, tá? Através desses leites e derivados, que são ricos em lactobacilos, que é um tipo de bactéria, tá? Então, quando a gente toma esses leites e derivados cheios de lactobacilos, esses lactobacilos, que são tipos de bactérias, chegam ao nosso intestino e ficam lá, certo? E eles nos protegem contra bactérias patogênicas, bactérias que nos fazem mal, tá? Que causam doenças na gente. Domínio de bactérias. Algumas bactérias são chamadas de extremófilos, ou seja, bactérias que podem ser encontradas em locais extremos, como vulcões, regiões profundas da crosta, nuvens, fontes termais, geleiras. Há, inclusive, algumas espécies tolerantes a altos níveis de radiação ultravioleta e gama, e o peróxido de hidrogênio, ou seja, água oxigenada, que são agentes mutagênicos nocivos aos demais seres vivos. As bactérias extremófilas são bactérias que conseguem sobreviver a ambientes extremos, ou seja, qualquer tipo de micro-organismo morreria naquele ambiente, mas não, alguns tipos de bactérias conseguem sobreviver a ambientes extremamente quentes, como vulcões, e a ambientes extremamente gelados, que são as geleiras, né? Mas nem todas as bactérias conseguem sobreviver, são alguns tipos de bactérias extremófilas, tá? E obrigada pela presença de vocês em mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, entendido também a matéria. E próxima semana, aliás, na próxima aula, eu vou dar continuidade a essa matéria que não acabou, certo? Falar de outras coisas. E até a próxima.